Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso soberano Salvador seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. É com grande alegria que nós damos início ao segundo culto desse domingo, no intuito de adorar ao nosso soberano Salvador, Jesus, o Cristo, e iniciamos com a leitura de adoração, que está em Jeremias, capítulo 10, versículos 6 a 11, livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículos 6 a 11, assim nos diz o texto sagrado, Jeremias, capítulo 10, versículo 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e entre todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Queridos irmãos, nós vamos agora com muita alegria cantar o hino de número 243 do nosso hinário, que fala exatamente sobre isso, que não existe um outro Deus, mas o Deus verdadeiro é aquele que nasceu em Belém. Semelhante a este Deus não há. Nós vamos cantar com muita alegria agora, hino de número 243.
Oremos, queridos irmãos. Senhor, nós adoramos, exaltamos e bendizemos ao Teu santo nome. Nós Te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos que não há outro Deus semelhante a Ti. Todos os deuses são obras feitas por mãos de homens, mas o Senhor fez o céu e tudo quanto neles há. O Senhor fez a nossa vida e o Senhor nos conduz. O Senhor nos fez para louvor e adoração do Teu santo nome. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Senhor, pois nós queremos dar todo louvor e toda adoração a Ti, pois reconhecemos que o Senhor é o único Criador dos céus e da terra, e reconhecemos, ó Deus, que não há outro Deus semelhante a Ti, ainda sendo um Deus Criador, sustentador, governador do universo. O Senhor habita dentro de nós, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E essa união mística só foi possível porque Jesus, o Cristo, se fez homem à nossa semelhança. E nós, durante todo esse mês, Senhor, queremos dedicar esse mês à adoração ao Teu santo nome, exatamente por conta disso, do Teu imenso amor por nós. Então, Senhor, que esse culto que nós faremos a partir deste momento seja dedicado exclusivamente ao louvor da Tua glória. Nós oramos a Ti, Senhor, e já Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, nós faremos agora uma oração de confissão a Deus, onde nós reconheceremos os nossos pecados. Mas antes dessa oração, nós vamos fazer uma leitura, preparando o nosso coração para reconhecermos diante de Deus as nossas falhas. Leitura essa feita no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versículos 25 a 35. Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. No nosso culto matutino, por ocasião do nosso momento de gratidão, nós fizemos a leitura do Cântico de Maria. E agora, por ocasião do nosso momento de confissão, faremos a leitura do Cântico de Simeão. E assim nos diz o texto, Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Queridos, o texto nos fala de uma palavra interessante e muito importante, que é a palavra contradição. Todas as vezes, queridos, que as pessoas se acham boas demais e que não necessitam do perdão de Deus, a vinda de Jesus a elas é certamente uma ruína, porque eles acreditam que não necessitam do perdão de Deus, porque eles acreditam que são cheios de justiça própria, são bons demais. Mas
a palavra contradição também nos chama a atenção para todos aqueles que se humilham diante de Deus, que reconhecem que, ainda que procuram andar uma vida santa, uma vida perfeita, muitas vezes dão uma escorregada aqui, ali, e reconhecem que são pecadores e se humilham diante de Deus e pedem perdão a Deus. E aí o texto nos mostra que esses que se humilham diante de Deus, eles são aceitos, porque os humilhados serão exaltados. Nós teremos agora, queridos, um momento de oração, de confissão. Reconheça diante de Deus os teus pecados, peça o perdão dele e receba todo o perdão que já foi garantido na cruz do Calvário por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Senhor, nesse momento nós nos humilhamos diante de Ti. E neste momento nós reconhecemos que nós não somos bons como nós muitas vezes achamos que somos. Pelo contrário, Senhor, nós muitas vezes, ainda que conhecendo a Tua palavra, ainda que sabendo o bem que nós deveríamos de fazer, nós não fazemos, ó Deus. Porque muitas vezes colocamos as nossas próprias vontades à frente da Tua vontade. Nós muitas vezes colocamos os nossos desejos à frente dos ensinamentos que o Espírito Santo traz ao nosso coração, e nós falhamos. E nós pecamos, e nós muitas vezes dizemos coisas que nós não deveríamos dizer ao nosso próximo. Por isso, esse é o momento que nós batemos no peito e falamos assim: Senhor, sê propício a mim, pecador. E reconhecemos, ó Deus, que carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. E é com muita alegria que nós também reconhecemos que, uma vez que abandonamos o nosso pecado, nós somos perdoados por Ti, pelos méritos de Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor. E nós Te agradecemos pelo pleno perdão dos nossos pecados. E fazemos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para o nosso momento de gratidão agora, faremos a leitura ainda em Lucas, no capítulo 2, apenas 2 versículos, os versículos 39 e 40 do capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas. Assim nos diz o texto, Lucas capítulo 2, versículo 39. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Queridos, não existe algo melhor e maior para acontecer a um ser humano do que a graça de Deus estar sobre ele. O ser humano pode ter fartura, pode ter saúde, pode ter uma vida profissional boa, mas se a graça de Deus não for sobre ele, ele ainda assim é um miserável, pobre e nu. Por outro lado, a pessoa pode ser não tão abastada financeiramente, pode não ter uma saúde tão perfeita assim, e pode ainda ter muitos sonhos a serem realizados, mas se a pessoa reconhece e tem a plena convicção que a graça de Deus é sobre a sua vida, certamente esse homem ele é mais do que abençoado, esse homem ele é um bem-aventurado. É por isso, queridos irmãos, que nós temos a possibilidade de cantarmos com muita alegria o hino de número 232, porque sabemos que a graça do Senhor Jesus está sobre nós.
E nós cantamos o hino de número... E aí você pode falar assim, mas reverendo, nós já cantamos o hino de número 232 a semana passada. É verdade, você está coberto de razão, mas nós cantamos muito pouco em nossas igrejas o hino de número 232, que é um breve e belo resumo da vida de Jesus, e é muito importante a quarta estrofe, que nos diz assim: Divino Rei Jesus, vem morar em nosso coração. E quando Jesus mora em nosso coração, nós somos agraciados por Deus. E esta é a oração que deve ser feita por todos nós. Divino Rei Jesus, vem morar em nosso coração. Cantemos, queridos irmãos, o hino de número 232. Oremos, amados irmãos, agradeça a Deus, não apenas por tudo que você tem, mas por tudo que Cristo é na tua vida. Senhor, nós somos gratos a Ti, em primeiro lugar porque Tu és o Emanuel, porque Tu és o Deus conosco, e porque nós temos a certeza que o Senhor habita em nosso coração, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Senhor, nós queremos render graças ao Teu santo nome, porque ainda que passando por momentos difíceis, ó Deus, como nós estamos passando,
pelo meio de uma pandemia que tem assolado a humanidade. Muitos de nós temos perdido amigos queridos, muitos temos perdido até parentes, mas sabemos, ó Deus, que todas as coisas estão no controle da Tua poderosa mão. É por isso, Senhor, que nós temos motivos para Te agradecer. Nós temos motivos para Te agradecer porque muitos irmãos queridos também foram acometidos pela Covid-19, mas aprove, ó Senhor, poupar-lhes a vida. E nós Te pedimos também, aproveitamos também para Te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do nosso querido irmão reverendo Roberto Brasileiro, porque alguns de seus familiares estão acometidos pela doença. Então que o Senhor abençoe esses familiares e que o Senhor abençoe a vida do Teu servo para que isso não aconteça com ele também, ó Deus. Ainda se acontecer, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. E nós oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, e já Te agradecemos. Amém. Queridos, é com muita alegria que nós agora vamos ouvir uma canção, e nós já queremos anunciar, logo após essa canção, o pregador desta noite, que já entrará, conhecido de muitos de vocês, reverendo Ricardo Quadros Gouveia. Ele enviou para nós uma pregação. Reverendo Ricardo já foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Atualmente ele é pastor da Igreja da Reformed Church in America e também é professor da Universidade de Waterloo, no Canadá, e gentilmente ele encaminhou para nós essa mensagem que você ouvirá. E eu peço que você prepare o teu coração, que você ouça com muita alegria os nossos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jaguaré. Que Deus abençoe aos queridos que enviaram para nós essa bela canção, preparando o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Logo após a canção, prepare-se, porque Deus vai falar com você através da pregação. Boa noite, queridos irmãos. Saudações da minha parte, da parte de Lília. Temos saudades de vocês e estamos felizes de poder, nesta noite, compartilhar com vocês uma mensagem de Natal. Vamos ler juntos no Evangelho segundo João, capítulo 1, o versículo
9 apenas. João 1:9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Pai eterno, Deus das luzes, traz agora a nutrição espiritual que precisamos, que possamos ver a luz na tua luz. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo diz: Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Ele diz: esta é a mensagem que dele recebemos, e esta é a mensagem que nós anunciamos. Deus é luz, e nele não há treva alguma. E aqui João, no Evangelho, capítulo 1, diz que Cristo Jesus, nosso libertador, é a verdadeira luz, a luz que veio ao mundo, da parte de Deus, luz da luz, como diz o credo niceno, luz da luz, para que todo homem possa se tornar luz, que nós possamos nos tornar filhos e filhas da luz, como diz João 11. Em Lucas, capítulo 1, versículo 30, nós encontramos o diálogo do anjo de luz da parte de Deus que veio falar com Maria, aquela jovem que se viu grávida. E o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você achou favor da parte de Deus. E esta criança que você está concebendo vem de Deus, é a luz que ilumina todo homem. Não tenha medo. Quantas vezes os anjos dizem isso para as pessoas na Bíblia quando vem trazer uma revelação de Deus? E eu digo isso hoje para vocês. Não tenham medo daquilo que Deus está fazendo em vocês. Não temam crescer espiritualmente na luz de Deus. Não tenham medo das transformações espirituais, da bondade, do amor, da misericórdia que Deus está fazendo crescer no coração de vocês. Todo fruto do Espírito, toda virtude. Não tenha medo de estar cheio do Espírito. Não tenham medo da plenitude de Cristo, da plenitude da luz. Que vocês possam ouvir a voz do anjo e entender que acharam graça diante de Deus. E aquilo que está sendo concebido dentro de vocês, que é a luz de Cristo, vem de Deus. A semente incorruptível que foi plantada no coração de vocês, o Evangelho da graça em Cristo Jesus, há de germinar e produzir em vocês a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Assim como também disse, eu sou a luz do mundo, porque é em Cristo que nós podemos ser a luz do mundo. A luz que ilumina todo homem. E essa é a nossa vocação, como filhos e filhas da luz em Cristo. Que nós possamos, sem medo, chegar à plenitude de Cristo, à plena varonilidade espiritual de Cristo, para que a bênção de Deus possa fluir através de nós, para todas as pessoas. E nesse Natal, meus irmãos, vamos além dos fatos históricos. Sim, nós nos lembramos que Cristo nasceu em Belém, o filho de Maria. Mas nos lembremos também que Cristo nasce na gente também. E isto
é o mistério do Natal. Isto também nós celebramos neste final de ano. Um ano tão difícil, um ano de tantas dificuldades, de tantos obstáculos, de tantas perdas, de tanto sofrimento, de tanta sensação de abandono e desamparo. Mas tudo isso são maldições que Deus há de transformar em bênção na vida de cada um de vocês. Porque tudo isso nos aproximará de Deus e nos fará brilhar ainda mais intensamente. À medida em que, assim como dizia João Batista, convém que eu diminua e ele cresça. Porque João Batista não era a luz, mas veio para anunciar da luz. Assim também nós temos que anunciar a luz de Cristo, que gera em nós o poder de sermos feitos filhos de Deus. Deus te abençoe nesse Natal, mesmo que não haja festa, mesmo que não haja presentes, mesmo que não haja luzes penduradas na árvore de Natal, porque o Natal não foi cancelado, e é em meio à guerra, é em meio à tempestade, é em meio à pandemia, é no meio do sofrimento, é no meio das trevas que a luz nasce e brilha e ilumina a verdadeira luz que vem de Deus e ilumina todo homem. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Feliz Natal e Cristo brilhe. Amém.
Louvado seja o nome do nosso grande Deus pela sua palavra ao nosso coração. Grande abraço ao querido irmão e amigo Ricardo, Lília. Que Deus abençoe vocês aí no Canadá, que vocês continuem sendo essa bênção que são para todos os canadenses, os brasileiros que também fazem parte da igreja de vocês. Queridos, nós vamos orar agora, encerrando esse culto. Logo em seguida eu dou a bênção e retorno após o pós-lúdio para dar uns breves recados. Senhor, nós queremos dizer que Teu nome é exaltado através das nossas vidas e esse é o compromisso da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Nós queremos dizer, Senhor, que a Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão quer ser cada vez mais uma agência proclamadora da mensagem do amor, da graça, da salvação, da misericórdia, do perdão de Deus nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o verdadeiro cristão se envolve no trabalho da Tua obra. Um verdadeiro cristão não consegue ficar apenas sendo participante, mas ele efetivamente quer de alguma forma contribuir e colaborar para a expansão do reino. E é isso, Senhor, que nós te agradecemos por todos os irmãos, por todas as irmãs que colaboraram nesta noite para este culto que finalizamos e que te prestamos, que na verdade não finalizamos de uma forma definitiva apenas aqui no templo, porque toda a nossa vida deve ser uma vida de prestarmos culto a Ti. O que finalizamos agora, Senhor, é esse momento litúrgico, mas a nossa vida continua sendo uma vida de louvor, de adoração ao Teu santo nome, juntamente com nossos familiares, com os nossos amigos, e tudo o que fazemos, ó Deus, quer seja em palavras, quer seja em ações, é para que o nome de Jesus seja glorificado e que a sua graça infinita e maravilhosa, juntamente com o grande amor de Deus e as comunhões e consolações do doce Espírito de Cristo que habita em você de forma espiritual, mas real, seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Queridos, é com grande alegria que nós queremos agradecer todos os irmãos e todas as irmãs que estão colaborando conosco, enviando os vídeos, e em especial agora quero mandar um grande beijo aos nossos queridos Marcelo e Letícia, que já foram membros da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão e agora estão servindo a Cristo lá na Igreja Presbiteriana do Jaguaré e contribuíram conosco de uma forma muito carinhosa em nossa liturgia de hoje também, e também ao coral da Igreja Presbiteriana do Jaguaré, com essas duas belas canções. Que Deus abençoe aos queridos que juntamente conosco nos deram a oportunidade de louvar o Senhor esta noite. Quero anunciar, queridos irmãos, que na semana que vem estará conosco, também à distância, nosso querido irmão e um grande amigo também, apesar do pouco tempo que nós convivemos, reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, a nossa igreja mãe. Ele estará pregando a mensagem do Senhor ao nosso coração e não deixe de compartilhar esses recados, esses avisos, não deixe de compartilhar os cultos que nós temos transmitido e peça para que as pessoas também curtam a nossa página no YouTube.
e se inscrevam também. Eu quero também, queridos e amados irmãos, lembrar que durante o mês de dezembro, no segundo e no terceiro e no quarto domingo de dezembro, nós estamos recebendo dos irmãos a oferta especial de Natal. Os irmãos sabem que os compromissos do mês de dezembro também são mantidos e alguns até aumentam, e quero pedir para que você que é membro de nossa igreja e que pode, que você seja gracioso e não se esqueça que muito mais Cristo fez por você. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana rica e abençoada debaixo da sua infinita graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.